Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando essa situação insuportável aqui, que já é uma eternidade, não acaba esse lixo que eu estou vivendo. E enfim, vou continuando a fazer aqui os vídeos do canal do YouTube, tá? E hoje a gente vai falar aqui sobre um tema muito interessante, tá? Que tem a ver com o Renato Russo, com o Legião Urbana, tá? Ontem, enfim, explodiu aí essa notícia, muita gente discutindo, muita gente debatendo, que que o filho do Renato Russo, né, Giuliano Manfredini, está querendo proibir aí vários vídeos que estão no TikTok sendo utilizados, feitos, né, por bolsonaristas e que utilizam a música Que País é Esse? Do Legião Urbana para poder sublinhar ali críticas ao PT, ao governo, etc e tal. E aí nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, porque tem muita coisa legal para falar sobre esse assunto, tá? No vídeo de hoje, beleza, pessoal? Antes, dois recadinhos aqui para vocês, tá? O primeiro né, mais uma vez aqui a lembrança do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Meu terceiro livro de poemas, meu quinto pela Multifoco, meu nono livro no total, tá? Quem quiser entrar em contato aí e furar esse bloqueio nojento que eu sigo sofrendo aqui, a gente de repente conversa, tá, a respeito do livro. E enfim, vai ser um prazer aí conversar com vocês a respeito, tá bom? E o outro assunto aqui bacana de hoje é que hoje é dia 13 de janeiro, né? Então hoje é aniversário do meu avô, né? Enfim, meu avô já faleceu, mas enfim, tá sempre aqui na minha memória. Então eu faço esse vídeo aqui em homenagem a ele. Hoje é o dia 13 de janeiro de 2024, quer dizer, ele estaria fazendo hoje 109 anos, se estivesse vivo, tá? Dr. Orlando Marques de Souza, que é a minha grande referência de vida aí. E esse vídeo é em homenagem a ele, tá? Antes ainda de falar sobre o tema, tá? Como eu estou trabalhando aqui sempre com livros aqui no canal, né? Nos vídeos desse canal do YouTube e tal, com a minha vida de maneira geral, eu já deixo para vocês aqui duas dicas ligadas ao Renato Russo também, dois livros que eu li. Esse aqui é uma biografia escrita pelo Arthur Dapiev. Na verdade eu li esse livro há muito tempo já, porque depois de um certo tempo, eu li umas 2 ou 3 biografias e enchi o saco, não gosto muito de biografia, acho meio, entendeu? Eu prefiro escutar a pessoa falar, né? Mas, enfim, e talvez a única que eu tenha gostado de ler é justamente aquela que é a própria pessoa falando, que é o Borges, né? Que é a biografia do Jorge Luiz Borges, que é uma autobiografia. Mas enfim, esse livro, o Arthur Dapiev é um grande jornalista, tá aqui, vale a pena ler, tá? De qualquer maneira, vale a pena indicar aí, tá? E aí, pessoal, deixa eu deixar aqui a plaquinha, tá? Para poder me acompanhar no vídeo de hoje. E aí, pessoal, o segundo livro é esse aqui, tá? Como Se Não Houvesse Amanhã, é um livro de contos, tem 20 contos aqui, todos eles baseados em músicas do Legião Urbana, tá? Organizado pelo Henrique Rodrigues. São vários autores que são menos conhecidos, né? Mas tem muita coisa legal aqui, eu não li todos, mas o conto que representa a música Que País é Esse, por acaso eu li, né? Então tem umas coisas legais aqui também que vale a pena vocês acessarem, tá? Então, pessoal, vamos lá, vamos falar sobre a notícia aqui para a gente comentar. Tem uns 3 temas bem interessantes que dá para a gente falar aí a respeito dessa notícia, tá? A notícia é da revista Fórum, eu vou deixar para vocês aqui o link, está na descrição do vídeo. Tem 2 links, na verdade, falando sobre isso. Um do dia 11 e um de ontem, tá? Então diz o seguinte: filho do Renato Russo quer que TikTok proíba bolsonaristas de usarem música do pai na plataforma. Giuliano Manfredini pede à rede social que vídeos com trilha sonora sejam derrubados por possuírem caráter político e ideológico alheios aos do pai, tá? Então aqui a notícia diz o seguinte: o Giuliano Manfredini, produtor cultural e filho do cantor Renato Russo, enviou uma notificação extrajudicial à ByteDance, empresa proprietária do TikTok. Na comunicação, Giuliano solicita a remoção de vídeos publicados por bolsonaristas na plataforma que utilizam a música Que País é Esse? Como trilha sonora. Na notificação enviada, ele destaca que os vídeos em questão apresentam uma orientação política e ideológica alheios dos princípios que o artista defendeu ao longo de sua vida e dos quais ele sempre foi um crítico ativo. O filho de Renato Russo expressa o desejo de evitar que a música clássica da Legião Urbana, Que País é Esse?, seja utilizada, abre aspas, em apoio a posicionamentos de direita, em particular aqueles que elogiam o governo Bolsonaro, tá?
E aí, para finalizar, diz o seguinte aqui: Giuliano, na qualidade de guardião do legado de seu pai, não tem interesse em associar essa música a nenhum lado específico da arena política. Ele busca evitar que a canção se torne um símbolo do bolsonarismo, uma posição com a qual ele não se alinha, declara o advogado da Furtado de Oliveira Advogados, Henrique Venturelli, representando o produtor cultural. E aí a nota completa o seguinte: a gente espera que o TikTok atenda ao nosso pedido, se não surtir nenhum efeito, obviamente vamos optar pela via judicial. E aí é interessante, pessoal, tá? Porque mais dois detalhes aqui que eu acho bacana de citar. A Fórum fez rememorou aqui a letra da música, que a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. A canção é de 1978, tá? O Renato Russo compôs a música Que País é Esse em 78, quando ainda era vocalista da banda de punk rock Aborto Elétrico, que é um nome bem punk rock mesmo, né? A canção, que criticava a situação política e social do Brasil, rapidamente se tornou um sucesso entre o público jovem da época. Em 1987, a revista Rolling Stone Brasil a elegeu como a segunda maior música brasileira de todos os tempos, né? E realmente é uma música muito impactante, né? Manfredini destaca aqui, que é o ponto-chave, ó. Manfredini destaca postagens comuns compartilhadas entre bolsonaristas como, abre aspas, comunista Flávio Dino é aprovado em sabatina e irá para o STF. Aí tem a música do Que País é Esse sublinhado ali, sublinhando isso, né? Abre aspas de novo, outro vídeo. O Brasil não tem mais conserto, né? E aí fecha aspas, Que País é Esse, do Legião Urbana. Quer dizer, os bolsominions, né, depois de apoiar um governo que destruiu a economia do país, matou um monte de gente na pandemia, enfim, né, uma lambança, tentou golpe militar, atrasou o país esses 4 anos, ele deixou um prejuízo, um rombo de bilhões aí, né, cometeu vários crimes, ainda acham que aquilo ali era um projeto para consertar o país. Eles continuam achando isso, né? Enfim, e pior, utilizam uma música do Legião Urbana, né, uma música né, das mais impactantes aí da história da música brasileira sobre o tema do Brasil, para poder sublinhar uma bosta dessa, uma conexão sem o menor nexo, né? Enfim, e aí o último exemplo que ele dá aqui também, abre aspas, milhões de votos silenciados, que é, mais uma vez aqui, essa verborragia de que, enfim, a eleição foi fraudada, etc e tal, né? Em relação à decisão que tornou o Jair Bolsonaro inelegível. Não, ele está falando aqui, né, da inelegibilidade do Bolsonaro, né? Em pelo menos 7 perfis do TikTok foram compartilhadas postagens com imagens do ex-presidente e solicitou a plataforma que disponibilize os dados cadastrais e registros de IPs de cada um desses perfis. E aí, pessoal, para finalizar aqui o último parágrafo, tá? Para a gente passar para a reflexão, segundo informações da coluna de Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, até o momento a assessoria de imprensa do TikTok não respondeu às solicitações e à notificação extrajudicial do produtor musical, tá? E aí o resto aqui já finalizou. Então, vale a pena falar várias coisas interessantes aqui sobre isso, tá? Deixa eu inclusive abrir aqui primeiro a letra da canção, né? Vamos já começar com a letra da canção, né? Para a gente poder já traçar aqui alguns detalhes interessantes, tá? Para a gente mostrar o quanto que realmente essa letra não tem absolutamente nada a ver com o bolsonarismo, tá? Em primeiro lugar, antes ainda de passar para a letra, a gente pode já começar a falar do título, né? Que país é esse? Porque essa música ela tem um impacto gigantesco, né, na cultura brasileira dos últimos 30 anos aí, dentre outras coisas porque ela se construiu como uma pergunta, então, portanto, ela é filosófica por essência, né? Ela deixa essa pergunta reverberando e flutuando, né, ao longo desse tempo todo e continua até hoje, e aí ela vai sendo usada como referência para justamente o questionamento do que nós estamos vivendo aqui e que recebe o nome de Brasil, né, como que pode ser desenhado esse país, a história da gente aqui, a cultura, a política, a arte, enfim, tudo mais. E esse caráter questionador, esse caráter filosófico, científico, né, do título, né, da música, ele talvez seja a grande resposta para poder... a grande resposta para o sucesso, né, dessa canção, tá? E aí ela tem basicamente aqui 4 trechos, né, que são entremeados pelo refrão. Que país é esse, né? Que é a pergunta.
No início ele fala, né, nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. É interessante que esse primeiro trecho da música, ele apresenta um certo generalismo, né? Porque quando você diz ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação, há um certo, né, uma hipérbole nisso aí, né? Porém, apesar de ser um excesso, um exagero, tem uma força nisso aí, né? Porque remete a uma série de discussões aí sobre a conexão, né, enfim, do brasileiro, a questão do jeitinho brasileiro, a questão dos políticos corruptos e etc e tal. Ao mesmo tempo, isso aqui, se não for contextualizado, se não for debatido de maneira mais ampla, isso pode servir a caráter para um bolsominion que acredita que o problema do Brasil é a corrupção, né, e que quem vai resolver isso é a direita, né, porque uma frase generalista serve para qualquer um, né, essa é a questão, tá? O segundo trecho, né, é um trecho, né, que ele vai, é um trecho mais geográfico, tá, que ele diz, né, no Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste tudo em paz. E ele continua, né, na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Também é um trecho ali, né, um trecho mais específico. Agora, o trecho final, para mim, é o mais interessante para representar, para mostrar o quanto que a música não tem absolutamente nada a ver com o bolsonarismo, tá? Ele diz de novo o refrão, que país é esse, e no final ele termina: terceiro mundo se for piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão. Né? Todo mundo conhece. E aí esses dois trechos, o primeiro, o iniciozinho e o final aqui desse último trecho da música, mostram o quanto que essa música não cabe em nenhuma defesa do bolsonarismo. Porque no início, terceiro mundo se for piada no exterior. O Brasil virou piada no exterior. O Brasil, inclusive, virou pária, né, naquilo que ele tinha de mais respeitado, que era a política internacional, relações exteriores, né? E os próprios bolsonaristas, o ministro das Relações Exteriores, tal de Ernesto Araújo, se a gente for para ser pária, vamos ser pária mesmo, né? Então, quer dizer, a gente virou piada mesmo, né? Bolsonaro indo para a reunião da ONU, ficando lá, enfim, escanteado, ninguém conversando com ele, quer dizer. Então essa coisa de, né, o Brasil virou uma piada no exterior por culpa do Bolsonaro, do bolsonarismo, dessa direita patética que a gente tem aqui, né? E aí no final ele continua, né? Mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar 1 milhão quando vendemos todas as almas dos nossos índios num leilão, né? O governo Bolsonaro destruiu ali a floresta amazônica e matou Yanomamis lá de fome, né? Isso já está mais do que provado aí hoje, né? A gente já foram feitas investigações. Então, quer dizer, usar uma música dessa para poder defender o bolsonarismo é parte assim do cinismo e, no caso, né, daqueles que sabem o que estão fazendo, e estupidez completa de quem realmente faz uma conexão bizarra dessa, né? Então, enfim, é mais um detalhe aí curioso, né, e bizarro dessa história toda. Um outro detalhe importante é que isso remete a essa discussão toda das conexões entre a arte e a internet, para poder criar ali montagens, colagens, enfim, até citações, né, de ordem estapafúrdia e muitas vezes difamatória. E esse talvez seja o grande horizonte aí, né, dessa mescla entre a arte e a internet, que, repito, é uma coisa que eu gostaria muito de discutir no doutorado, mas provavelmente eu não vou conseguir. Mas é uma questão interessante aqui de se pensar, tá? E aí tem duas referências rápidas que eu deixo aqui. A primeira é a do revisionismo, porque essas montagens e colagens e ao mesmo tempo citações deslocadas, né, de contexto, elas fazem parte da tentativa dos conservadores de revisar a história né, na perspectiva deles. Eles podem fazer isso porque existe um caráter de relato também no discurso histórico, né? Tá aqui o Roger Chartier, A História ou a Leitura do Tempo, que é um livro muito interessante para mostrar isso. E esse livro aqui, livraço aqui, que para mim é o melhor livro do Luiz Costa Lima, História, Ficção e Literatura, tá? E ele vai discutir aqui as diferenças entre o discurso da história, da ficção, da literatura, e dá para, né, pensar bastante aí sobre esse caráter literário do discurso histórico também, né? E o quanto que ele é muito ambivalente, tá? No que diz respeito a essa infiltração, né, entre arte, política e internet nas fake news,
e, portanto, nessas montagens e tudo mais, colagens e citações que são aí muitas vezes, né, digamos assim, o baixo nível do surrealismo patético, né, digamos assim, né? Cito alguns livros aqui que discutem essa questão, né, desses movimentos artísticos modernos e contemporâneos, tá? Que a gente vê sutilmente presente nessas coisas aí, tá? A Vertigem da Maneira, livro do meu professor da faculdade, Jorge Lúcio de Campos, tá? Que esse livro vai discutir, inclusive, essas ideias de montagem, colagem, tá? Porque você, obviamente, né, colar uma música do Renato Russo com uma crítica ao governo de esquerda e a defesa de um governo, uma música que ironiza, né, quem está matando índio para poder defender quem mata índio, né, é meio bizarro isso, né? E aí, do que diz respeito à literatura e, portanto, essa coisa da citação e tal também, esse livro aqui, tá? Da Marisa Lajolo, Literatura Ontem, Hoje e Amanhã. E esse livro aqui também, que eu ainda não terminei de ler, que é o livro da Leila Perrone Moisés, Mutações da Literatura no Século XXI, tá? Dá para poder entender bem essa questão aí, discutir os efeitos disso, tá? E o último aqui que eu deixo também é esse aqui, A Pós-Verdade é Verdadeira ou Falsa, da Lúcia Santaella, tá? Porque isso aí também se enquadra na discussão da pós-verdade, né? É uma manifestação típica de pós-verdade isso aí, né? Pegar o Renato Russo para defender o Bolsonaro, né? Bom, e aí, pessoal, então existem outros detalhes aqui, tá? Interessante da gente falar sobre esse fato, tá? Ele traz à baila, ele coloca aí em questão, coloca em relevo também o verdadeiro simulacro de patriotismo que é o bolsonarismo. Tá aqui, tá? O Simulacros e Simulação do Jean Baudrillard. Já fiz outros vídeos aqui discutindo essa questão de maneira mais detalhada, mais detida, tá? Agora, eu dei recentemente o exemplo aqui do rosto, máscara e plástica, né? Quem não viu lá, pega um desses vídeos anteriores aí que eu falo disso. E aí, quer dizer, é um pouco isso, quer dizer, o bolsonarismo é uma espécie de, é uma plástica muito, aspas, bem feita do ponto de vista visual, né? De tal ordem que você não consegue perceber que havia um rosto ali diferente daquilo ali, né? Atrás dessa máscara, dessa plástica, né? Então isso aí vira mais do que o espetáculo do Guy Debord, virou uma espécie de simulacro mesmo na perspectiva do Jean Baudrillard. Quer dizer, por que eu digo isso? Porque os próprios bolsominions, eles não têm... Eu respondi até uma questão lá no Instagram sobre isso, alguém dizendo que, né, o bolsonarismo era contraditório. Não há contradição no bolsonarismo, há simulacro. Porque quando a contradição está presente, você tem um debate, um confronto de ideias diferentes, ideias antagônicas, né? No simulacro, esse confronto simplesmente não existe. Pior, existe a afirmação do oposto de maneira violenta e absurdamente alienada. É o caso do bolsonarismo em relação a uma série de coisas, mas especialmente em relação ao patriotismo, né? O bolsonarismo hoje, para mim, é muito claro isso. O bolsonarismo é uma manifestação assim explícita de um simulacro de patriotismo, né? Ou seja, gente que não tem nenhum projeto de país, gente que não se interessa por nada ligado ao Estado, pelo contrário, batem no Estado o tempo todo, e gente que, enfim, né, a partir dessa conexão bizarra com o Estado, mesmo assim defendem que são patriotas, etc e tal. E aí, para fazer uma conexão com... Deixa eu até colocar os livros aqui. Para fazer uma conexão dessa questão que eu estou ponderando aqui com o Renato Russo e com essa música do Legião Urbana, Que País é Esse? Eu nasci em 75, então quer dizer, essa música começou a explodir mesmo na década de 80, e quando eu era adolescente, quando eu estava chegando ali na fase adulta, indo para as festinhas, festa de play, festa de boate, enfim, discoteca, etc e tal, essa música tocava em todas, tocava em todas as festas e toca até hoje, na verdade, né? Mas enfim, e aí eu cresci num ambiente de classe média e num ambiente no qual existe uma quantidade muito grande de bolsonaristas, certo? E aí é interessante pensar que nessa época em que eu ia para as festas e que as festas estavam lotadas e as músicas tocavam e tocavam alto e todo mundo ali reagia, né? Quando a música era mais legal, quando a música era mais conhecida, todo mundo reagia.
quando tocava essa música e quando rolava esse refrão, que país é esse? Muita gente gritava, é a porra do Brasil. Em todas as vezes que o refrão passava, né, que ele se repete aqui algumas vezes na música, as pessoas, esse perfil, né, é uma galera que gritava, é a porra do Brasil, para responder a pergunta do Renato Russo, né? E essa resposta é uma resposta tipicamente bolsonarista. Tipicamente bolsonarista. Por quê? Porque ela nega, né, qualquer tipo de positividade ou qualquer tipo de qualidade que pudesse haver ali na resposta, e ao mesmo tempo faz uma crítica ao próprio país, né? E aí chega num dos pontos aqui mais importantes para entender o absurdo dessa conexão da música do Renato Russo com o Bolsonaro, o bolsonarismo, né? Porque a direita brasileira, ela é isso aqui, tá? Tá aqui o Nelson Rodrigues, né? A volta do complexo de vira-lata, que eu prefiro chamar de complexo de poodle. O Nelson Rodrigues diz que o brasileiro, ele é né, ele tem complexo de vira-lata, ou seja, ele é um narciso às avessas, que ele chama. Eu nem gosto muito dessa expressão, não. Tá? Posso até desenvolver um dia aí por que eu não gosto, que não é tão simples, mas eu não gosto. Mas assim, o fato é que é o seguinte, a ideia dele de narciso às avessas é aquele sujeito que cospe na própria imagem. Quer exemplo melhor de alguém que cospe na própria imagem do que alguém que diz, ó, que responde à pergunta, que país é esse? Com a resposta, é a porra do Brasil? O sujeito está cuspindo na própria imagem, né? E esse tipo de perfil, né? E aí, repito, tem gente que é, enfim, mau caráter, violento, e tem gente que é só ingênuo, que fica repetindo isso como se o Brasil fosse uma bosta mesmo, né? Porque a ideia de que a corrupção é o único problema do Brasil e que todo mundo é corrupto e que, portanto, não tem solução, significa que o país é uma porcaria, né? Que é uma estupidez isso, uma ingenuidade e uma bosta de conclusão. Porém, décadas aí de retroalimentação dessa ingenuidade ou dessa estupidez acabaram gerando, né, uma mentalidade que olha para um sujeito como Bolsonaro, que nega tudo e que diz, né, ó, é a porra do Brasil, né? E olha lá, é isso aí mesmo. Entendem? Então, assim, mais do que a letra do Legião Urbana, essa reação que essa parcela grande da classe média e enfim, né, da galera de maneira geral, tá, dos conservadores ou dos, enfim, né, da classe média, né, daquela época e até hoje, que você escuta isso até hoje nas boates, demonstra nitidamente o absurdo, primeiro, o absurdo de conectar essa música com o bolsonarismo, e segundo, a falta completa de vocação da direita para poder gerir o Estado, e pior, a falta de vocação da direita para se colocar como patriota, como patriótica, né? Porque essa direita é que passou décadas aí respondendo essa pergunta do Renato Russo, né, esse questionamento filosófico, com a resposta, é a porra do Brasil. Isso aqui é uma bosta, né? E essa gente alçou o poder e ao mesmo tempo tem o apoio de uma parcela grande da população que pensa da mesma maneira. Se acha patriótico, porque usa uma camisa da CBF, porque defende família, Deus, né, que não tem nada a ver com o país isso, né? E ao mesmo tempo tem esse rastro aí de ausência completa de conexão com a história do Brasil, com uma reflexão mais profunda sobre o país e com um posicionamento político de defesa e apoio de uma gestão efetivamente pública e mais ampla, baseada no desenvolvimento, etc. e tal, para o Estado. Certo? Então, portanto, esse evento aqui é muito interessante para poder, mais uma vez, pensar o quanto que o bolsonarismo é um simulacro. É um simulacro. É composto por pessoas que nunca acreditaram no país, nunca tiveram nenhuma conexão com qualquer tipo de ideia positiva sobre o próprio país, e hoje se arrogam, vomitam ali o que são patriotas e que são patrióticos e blá blá blá. Isso é um simulacro do ponto de vista, né, de um ponto de vista panorâmico, e lá dentro deles, lá dentro desse movimento ali, isso é uma alienação violenta, né? Porque é pior do que você estar sendo enganado, né? Você está se enganando, né?
entende? É muito pior do que o sujeito que, pô, né, o pobre de direita, segundo o Pondé aí, né, que é um cara que, pô, né, o cara é de direita que tem que trabalhar. Alguns ali até, né, o cara tá sendo enganado, não tem tempo de estudar e tal, enfim, né. Agora, essa gente que veste camisa da seleção, que fica, né, enfim, que fica militando para defender um sujeito como Bolsonaro, isso é um grau de alienação violentíssimo e que denota esse simulacro que o Jean Baudrillard pondera ali. Quer dizer, o oposto, o elemento antagônico está escondido atrás da plástica. Eles não conseguem enxergar isso, né? Então, enfim, esse tipo de situação aqui é sempre interessante para a gente refletir, tá, esses pontos aí, tá bom, pessoal? Eu ia falar mais coisas aqui, mas eu vou deixar de repente para fazer um próximo vídeo aqui para falar sobre, né, mais alguns detalhes sobre esse tema, tá? Mas o fato é esse aí, o filho do Renato Russo está tentando que os vídeos sejam retirados do ar, porque não tem realmente nenhuma conexão com o Renato Russo, tá? Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer, beleza? Grande abraço aí, tamo junto, fui.